funcionando? Bom dia. Bom dia a todos e a todas. Vamos dar seguimento ao nosso congresso. Pedimos a todos que tomem assento, por gentileza. Gostaria de chamar à mesa, enquanto os senhores e senhoras que ainda não tomaram assento possam fazê-lo, a doutora Lana Borges. Chama à mesa também a doutora Ana Cláudia Borges de Oliveira. Chama à mesa o doutor Felipe Renault. Por favor, se dirija também à mesa o doutor Leonardo de Andrade Rezende Alvim. Peço que compareça a doutora Adriana Gomes Rego. E, por fim, também a doutora Suzy Hoffmann. Reitero aqui o bom dia a todos e a todas, agradecer aqui o convite da ABDT, da BDF, pela perspectiva de estarmos aqui, desculpa, Dani, podemos estar aqui fazendo esse lindíssimo congresso, que certamente é um dos maiores que nós temos no cenário nacional e internacional. Fico muito feliz de estar presidindo uma mesa aqui de pessoas amigas e absolutamente admiráveis, que certamente vão nos brindar com as suas palestras. A minha função aqui é monitorar o tempo, apresentá-los e colocar alguma pontada aqui de picância nos debates, na perspectiva de a gente tentar extrair o máximo possível aqui dos palestrantes. Sem dúvida, nós temos aqui um desafio, em razão da seleta plateia, a gente olha para cada um que está aqui presente e fica desafiado, não é isso, Ana Cláudia? Não é isso, Felipe? A perspectiva aqui de fazer um bom debate é relevante, e especialmente quando a gente fala de reforma tributária, falando dela de trás para frente. E eu acho que a primeira mesa é muito relevante exatamente por isso. Porque a metáfora que foi colocada aqui, a dos aeroportos, a doutora Annelise colocou isso, que estamos em voo na perspectiva de construirmos aeroportos. É verdade. Mas é importante, doutora Annelise, fazer uma análise dos aeroportos que nós já temos e que nós sabemos que se dão voos corretos ou incorretos. E nós temos isso hoje no Brasil, e esse debate é muito pouco feito. E por que eu estou falando isso? Porque o tema central do que vai ser dito aqui pelos palestrantes diz respeito a contencioso administrativo e diz respeito à fiscalização no contexto da reforma tributária. A gente está olhando para um contencioso que já está resolvido em muitos casos, e não tem ninguém falando sobre ele. Eu vou dar um exemplo, que é o contencioso que vai ser gerado dos benefícios fiscais. Esse contencioso, e falando aqui porque sou de Fortaleza, temos ali o professor Hugo II, que também está aqui, também é de Fortaleza, a professora Denise e outros que se fazem presente aqui, a doutora Janaína Lima. Esse contencioso dos incentivos fiscais, eles são muito caros ao povo que demanda para existir enquanto economia, para os centros do Brasil, que não são necessariamente do Rio de São Paulo, que só existem em função de benefícios que estão em mesa há 30 anos. E esses benefícios são relevantes, muitas vezes, para a existência de comunidades inteiras. Esse benefício já está sedimentado, regularizado e pacificado no âmbito dos estados, falando aqui especificamente do Ceará, há 30 anos. Há benefícios que vêm sendo diferidos ao longo dos últimos 30 anos. E o que é que a reforma tributária tem a ver com isso? E o que é que as palestras que vão ser ditas aqui? O contencioso que vem desses benefícios fiscais, que tem o potencial de serem compensados com um fundo de compensação de benefícios fiscais que está em mesa na reforma, e ninguém sabe exatamente como ele vai acontecer, é totalmente deslocado dos estados
onde as condições específicas já foram implementadas há décadas e passam a ser objeto de nova avaliação pela Administração Tributária Federal. Falando de outro jeito, Receita Federal. Pergunto, as condições que foram estabelecidas há 30 anos atrás, as condições econômicas para a sedimentação de uma empresa no Parque Fabril, lá em Sobral, que emprega 20 mil pessoas, há condições realmente da Receita Federal avaliar isso nos próximos 2 anos, sem deixar um rastro de contencioso muitíssimo significativo? Estou colocando para a mesa, porque o tema é contencioso e fiscalização. E uma outra pergunta que eu faço é, também para os palestrantes, nós estamos na perspectiva de uma reforma tributária para quem? E aí eu estou no segundo tema, que é a fiscalização. A reforma tributária ela é perfeita no aspecto que se diz fiscalizatório. Split payment é perfeito, professor Gustavo, no que diz respeito à questão fiscalizatória. E nós já temos no CARF, temos aqui uma membro do CARF, eu estive no CARF até 3 meses atrás, saí de lá depois de 5 anos, um histórico, e aí são os aeroportos já construídos que a gente não está olhando, que são exatamente aqueles relacionados a regime de compensação de créditos. Eu fiz uma contagem, professor Gustavo, essa contagem ela não é científica, no que diz respeito ao CARF, mas eu fiz uma contagem, professora Adriana, na minha turma da primeira sessão, de quantos processos de crédito e quantos processos de autoinfração nós tínhamos lá, naquele momento histórico. A gente olha para o CARF como autoinfração, mas ele majoritariamente julga processos de crédito. 62% dos processos, naquele momento que eu analisei, são de PERDECOMP. E isso vai resvalar naquilo que a gente está falando, na formação dos créditos que vão ser deixados, e o professor Walter chamou muita atenção a isso na fala inicial dele, e que vai deixar um rastro de problemas para sabermos se os créditos que aparecem no novo sistema, efetivamente, eles são líquidos, certos e de possível recuperação. Isso porque os sistemas atuais que nós temos, criados pela administração tributária, geram um estoque de 62% de processos, num total de 93 mil. A pausa é proposital, para que a gente olhe qual é o modelo que nós estamos olhando, né, que a gente está mirando, e para que os palestrantes tenham a condição de, tratando individualmente de cada um dos seus temas, eles são complementares entre si, respondam essa pergunta. Reforma tributária para quem? A reforma tributária está sendo criada para promover um alto poder fiscalizatório, e tudo bem com isso, tudo bem, porque, de fato, a administração tributária tem que ser eficiente, mas qual é a consequência no final do dia, no final do ano, no final do exercício, para aqueles contribuintes que têm estoque de créditos recuperáveis e que potencialmente não apareçam? Como recupera isso? Então, eu citei só 2 pontos, a gente poderia falar muitos outros, mas não é minha função aqui palestrar, muito mais instigar, para começar a chamar os temas e a gente possa, dessa mesa, e eu estou fazendo a defesa da mesa, né, extrair o máximo possível para saber qual é o rumo do contencioso administrativo que a gente está olhando e qual é o rumo do poder fiscalizatório que a gente está olhando e aquilo que a gente não está olhando. É a terceira pergunta. A gente está olhando isso para o usuário do sistema, que é o contribuinte? Interrogação. Deixo mais perguntas do que respostas e passo a apresentar individualmente cada um dos palestrantes, reiterando aqui o meu agradecimento a todos e fazendo votos de que tenhamos um ótimo painel. Então, eu queria abrir primeiro a palavra à doutora Lana Borges, que é doutoranda pela UNB, mestre em Direito e Políticas Fiscais pelo Centro Universitário de Brasília, sócia de Bermudes Advogados. Ela foi procuradora da Fazenda Nacional de 2008 a abril de 2025, com atuação no Supremo Tribunal Federal e no STJ. Ex-assessora no Supremo Tribunal Federal, integrou o Grupo de Análise Jurídica no Programa de Assessoramento Técnico à implementação da reforma da tributação sobre o consumo, PAT-RTC. Ela vai falar sobre a vinculação ao sistema de precedentes e eu passo a palavra para a doutora Lana Borges. Fazendo um pedido particular aos palestrantes do limite dos 15 minutos que eu tenho que fazer a fiscalização para que não passemos do horário. Obrigado. Bom dia a todas e todos. Pode deixar, doutor Fred, vou fazer uma
vou ligar um timer aqui para não ter problema nenhum, mas antes disso, queria cumprimentar essa mesa, que é uma mesa composta por amigos. Trabalhei durante muitos anos ao lado da doutora Adriana, do doutor Leonardo Alvim, tenho trabalhado em vários congressos e mesas com a doutora Ana Cláudia, com a doutora Suzy, doutor Felipe Renault, que é o organizador acadêmico deste evento, a quem eu rendo todas as minhas homenagens. Fico muito feliz de estar ao seu lado também. E eu queria agradecer o convite, faço isso nas pessoas do casal Gustavo e Dani Brigagão. Muito obrigada. Cumprimento a professora Betina, presidente dessa associação. Pois bem, o meu tema não é algo fácil de se tratar, porque nós vamos nos questionar até onde temos observância dos precedentes em relação a algumas instituições ou órgãos ou instâncias. Eu vou explicar melhor. Nós temos no Poder Judiciário hoje, segundo o CNJ, mais de 73 milhões de processos. Eu quero só que esses elementos sejam somados ao final. Nós temos também, segundo o Ministério da Fazenda, mais de 460 mil normas tributárias desde a publicação da Constituição Federal. Nós temos um diagnóstico feito por um grupo de trabalhos dentro do STJ, capitaneado pela ministra Regina Helena, que nos diz que é possível que o contencioso seja até triplicado com a reforma tributária. E os precedentes, que foi o que me foi trazido como tema? Os precedentes que o Supremo Tribunal Federal e o STJ têm já emitidos, prolatados em sede de repercussão geral, em sede de recurso repetitivo, em sede de controle de constitucionalidade concentrado e outros. O que acontece com esses precedentes? Eu venho falando já há algum tempo que não se trata de uma reforma tributária, mas de uma revolução tributária. Disse isso a convite do meu amigo Zé Arruda, Zé Maria, no evento do IBDT, quando eu falava que é preciso que usemos novos óculos para poder olhar essa que é uma revolução tributária. Mas e os precedentes que já foram preferidos? Todos eles serão abandonados? Ou nós vamos utilizar aquele ditado que nos diz que direito bom é direito velho e vamos utilizar todos os precedentes aplicando num sistema tributário que ainda não conhecemos do ponto de vista do litígio? Essas são as perguntas. E eu, quando pedi ajuda à minha professora Juliana Furtado, ela me mandou um texto de uma outra professora, que é a Fernanda Camano, que eu tenho a honra de falar aqui diretamente para ela. Fernanda Camano escreveu muito do que eu penso, não é, sobre a utilização dos precedentes. É possível que nós utilizemos alguns dos precedentes já prolatados pelo Supremo Tribunal Federal, ela falava aqui especificamente, e eu coloco pelo STJ também. Fernanda, ela assenta o seguinte: como é que ficariam, não é a pergunta que ela faz? Ela nos diz: a compreensão do novo supõe conhecimento da ordem anterior, portanto, dos parâmetros fixados pelo STF para interpretá-la. Penso, assim como a professora Fernanda, que não é possível desprezar todo e qualquer precedente do Supremo Tribunal Federal. Há alguns, com certeza, que não terão mais cabimento, mas há outros, principalmente quando nós falamos de princípios, ainda que a reforma tributária tenha trazido de forma explícita, expressa, pelo menos 5 novos princípios: justiça tributária, cooperação, transparência, simplicidade, defesa do meio ambiente. Os outros princípios já interpretados pelo Supremo Tribunal Federal e a legislação que permanece ainda em vigor, já interpretada pelo STJ, não podem ser simplesmente desprezados. Mas o que nós temos, então, em relação aos precedentes? Nós temos na Constituição algo muito simples que nos diz que as decisões definitivas de mérito proferidas pelo Supremo Tribunal Federal produzirão eficácia contra todos e efeito vinculante relativamente aos demais órgãos do Poder Judiciário e a administração pública, direta e indireta.
Além disso, nós temos a questão das decisões em recursos extraordinários com repercussão geral, que já foi reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal enquanto decisão também vinculante. Nós temos, segundo o regimento interno do CARF, no artigo 99, uma observância pelo Tribunal Administrativo dos precedentes transitados em julgado, prolatados pelo STJ e o STF. Tudo isso eu estou construindo para nós chegarmos juntos a uma pergunta que tenho para fazer. O Comitê Gestor, segundo o 156B da Constituição, tem uma independência técnica. Independência técnica significa não vinculação aos precedentes? Essa é uma primeira pergunta. E nós vamos além. O Comitê Gestor, ele, não é, junto com a Procuradoria da Fazenda Nacional, vai compartilhar informações e atuarão com vistas a, atenção para essa palavra, harmonizar normas, interpretações, obrigações, procedimentos. O Comitê Gestor e a Administração Tributária da União poderão implementar soluções integradas para a administração e cobrança dos tributos previstos no 156A e 195. E aqui eu chego ao ponto em que eu queria conversar com vocês. Na Lei Complementar 214, nós temos um ponto específico que fala da harmonização entre o IBS e a CBS. E eu chamo a atenção porque o Comitê Gestor, que nós já falamos, a Receita Federal e a Procuradoria da Fazenda Nacional atuarão com vistas a harmonizar normas. Lembrando que a Receita Federal e a Fazenda Nacional, segundo a Lei 10.522, estão submetidas aos entendimentos prolatados pelo STJ e pelo STF em precedentes qualificados. Agora, vamos um pouquinho além. Diz o 319 da 214 que a harmonização do IBS e da CBS será garantida pelas instâncias. Instâncias? É uma boa pergunta. Instância nos dá doutor Leonardo Alvim, uma ideia de hierarquia. Em relação a quê? Subordinadas a quem? Bom, e aí essa garantia será dada pelas instâncias, que são o Comitê de Harmonização das Administrações e o Fórum de Harmonização Jurídica das Procuradorias. Se nós avançarmos um pouco, veremos que compete ao Comitê de Harmonização uniformizar a regulamentação e a interpretação da legislação relativa ao IBS e à CBS. Prevenir litígios relativos às normas comuns aplicáveis ao IBS e à CBS. E vamos além. As resoluções aprovadas pelo comitê vincularão as administrações tributárias da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios. Eu vou avançar um pouco mais. Falando sobre o fórum, compete ao Fórum de Harmonização atuar como órgão consultivo nas atividades de uniformização e interpretação. E o mais interessante, aqui, o Fórum de Harmonização Jurídica examinará as questões relacionadas às relevantes e disseminadas controvérsias jurídicas, aquelas mesmas que, em regra, são solucionadas pelo STJ e pelo STF. As controvérsias disseminadas e relevantes. E aqui eu chamo a atenção. As resoluções aprovadas pelo Fórum vincularão a PGFN, as procuradorias dos estados, do Distrito Federal e dos municípios. Aqui tem um ponto, deixa eu ver se eu consigo voltar. Aqui. Em nenhum momento, na Lei Complementar 214, eu e Felipe já conversamos muito sobre isso, eu e Leonardo Alvim também, há uma menção sequer sobre o comitê e o fórum se submeterem aos precedentes formados pelo STJ e pelo STF, em sede de repetitivo ou de repercussão geral. Veja, se a intenção da reforma tributária é diminuir litígios, por que é que nós teríamos dois grupos dedicados à harmonização de IBS e CBS, denominados instâncias,
que não teriam que se submeter, pelo menos não expressamente, isso não quer dizer que não se submeterão, mas não está escrito que devem observância aos precedentes qualificados. E essa é uma pergunta que eu tenho feito já há algum tempo. Por que não? O que acontece se essas instâncias, eu tenho dificuldade com essa palavra, com essa terminologia, o que acontece se esses dois novos coletivos de harmonização não obedecem os precedentes? Litígios. Mais litígios. E aqui, avançando um pouco mais, alguém poderia dizer, mas, Lana, a nova competência do STJ vai resolver os conflitos federativos do comitê gestor e dos entes. O que acontece com possíveis conflitos advindos do fórum e do comitê? Ambos de harmonização. Essa é a pergunta. Por que não, se toda a administração tributária se submete aos precedentes? Se o próprio CARF se submete aos precedentes? Claro, tudo isso dentro das suas próprias peculiaridades. Se o processo administrativo, é isso que vem no PLP 108, eu sei que está ruim aqui para ler, mas é o que traz o PLP 108, se o processo administrativo fiscal se submete aos precedentes. Por que não o comitê e o fórum? Essa é a minha pergunta. Aqui, essa vinculação do sistema de harmonização do IBS e da CBS ao sistema de precedentes foi algo que, conversando com Felipe Renault há um tempo, foi suscitado por várias entidades numa carta. Perguntei ao Felipe como é que as coisas se desenvolveram e, até onde a gente saiba, não há nenhuma proposta de mudança, nem no PLP 108, nem um aditivo, não é um acréscimo na Lei Complementar 214 sobre isso. Tudo isso, ainda sem falar, como disse o presidente da mesa, o Dr. Fred, sobre toda a questão do processo administrativo, que, em relação a eles, tem uma quantidade de PLs tramitando, que foi elaborada pela Comissão de Juristas, Dr. Walter, eu tinha visto ele aqui agora há pouco, que esteve presente também. A minha pergunta é, por que não submeter o Comitê de Harmonização e o Fórum de Harmonização também aos precedentes qualificados do STJ e do STF? Eram essas as minhas colocações. Dentro do prazo, presidente, eu encerro minha fala. Obrigada. Parabéns, doutora Lana. Obrigado pela atenção em relação ao tempo e por fazer cor às preocupações que eu coloquei aqui no começo, né? O contencioso faz parte de um dos aeroportos de onde essa reforma partiu e a gente não olha um modelo, muitas vezes, para criar um outro modelo potencialmente mais complexo. Parabéns pela exposição. Dito isso, eu vou passar a palavra para a doutora Ana Cláudia Borges de Oliveira, que é conselheira da primeira sessão do CARF, condecorada com a medalha de mérito funcional ministro Leopoldo de Bulhões, presidente da ACONCARF, doutoranda em Direito Tributário pela PUC de São Paulo, mestre em Direito Tributário pelo IBDT, especialista em Direito Tributário e Finanças Públicas pelo IDP, professora de Direito Tributário, que vai falar sobre o papel do CARF no possível julgamento integrado dos novos tributos. Com a palavra, a doutora Ana Cláudia. Bom dia a todos. É certamente uma alegria estar aqui dentro hoje da Casa da BDF. Quero agradecer o convite, professora Betina, que eu tenho a honra de conviver, Gustavo Brigagão, a Dani, que muito alegram a BDF, Felipe Renault, diretor, e Andara, Natália. Para quem não sabe, a BDF foi a primeira instituição que comprou o meu projeto ACONCARF itinerante. Foi um exemplo para as demais instituições. Hoje, eu acho que todas as instituições estão junto com a ACONCARF. A gente tem feito esse projeto ao redor do Brasil para levar. E eu acho que, certamente, sem esse exemplo, talvez na Espanha, né, Marcos? Talvez sem esse exemplo da BDF, certamente o projeto não teria seguido com tanta força e tanta coisa tem desempenhado pelo Brasil.
Bom, eu vou falar hoje também do papel do CARF no possível julgamento dos novos tributos, IBS e CBS. Parece que eu virei a pessoa do contencioso federal, né? Todo mundo fala, ninguém gosta muito do contencioso federal, coloca a Ana Cláudia lá, ela tem falado muito do CARF, ou a Suzy, né, Suzy? Vai uma das nós duas e traz um pouco desse cenário para a gente. Bom, esses primeiros dados que eu trago aqui, até para a gente trazer um impacto inicial. O contencioso tributário no Brasil, ele é algo muito sério, ele é muito alarmante, ele não é uma brincadeira. De acordo com esse relatório do INSPER, que foi divulgado agora em setembro de 2024, relativo a dados do ano de 2020, o nosso contencioso perfaz 5,7 trilhões de reais. Isso é equivalente a 75% do nosso PIB, é muito número, e mais ou menos 15% do PIB hoje está dentro do CARF. Quando alguém fala para mim que, fulano é rico, empresa é rica, eu falo, gente, meu trabalho é muito mais rico que todos vocês juntos. Nenhum órgão é tão rico quanto o meu, né? Então, graças a Deus, eu já trabalho num lugar muito rico, eu tenho 15% do PIB lá comigo. Os países que fazem parte da OCDE, eles têm uma média de 0,28% do PIB. É uma diferença muito grande, quando eu penso em 74% para 0,28%. E a OCDE já veio várias vezes aqui, bateu a porta, falou, Brasil, enquanto vocês não ajustarem esse contencioso, vocês estão fora. Vocês não vão participar da OCDE. Ou vocês ajustam isso aí, ou continuarão fora. O ponto é que o cenário ele já não é legal e ele parece que vai piorar agora com a reforma tributária. A gente tem a nova instituição agora de CBS e IBS, foi feita pela Emenda Constitucional 132, de dezembro de 2023, e a própria Emenda Constitucional traz uma norma constitucional, uma obrigação de que esses tributos eles sigam o mesmo fato gerador, base de cálculo, hipótese de não incidência, os sujeitos passivos, imunidades, os regimes e as regras. Ele traz pouquíssima diferença para o IBS. Sujeito ativo, ok, união para a CBS, estados DF e município para o outro, a proibição de inclusão na base de cálculo e o cálculo do cashback. São coisas pontuais da diferença deles dois. Mas eu continuo dizendo ali na Constituição, dentro de um título, que eu tenho uma competência compartilhada para a IBS, entre estados, DFs e municípios. Eu não tenho nenhum órgão do contencioso, tanto administrativo quanto judicial, que tenha uma competência compartilhada. E o que eu vou fazer, então, com essas novas espécies tributárias? Quem são elas? Onde elas estão? Eu escrevi, junto com o Felipe Renaud, com coautoria, 2 artigos, em que a gente trata do novo contencioso e a gente começa falando, então, do regime jurídico desses tributos. Para eu saber onde eles vão ser julgados, eu penso em regime jurídico e eu falo quem são eles. O professor Renato Lopes Beixo, ele foi o primeiro que publicou um artigo, por coincidência, está no livro que eu organizei, eu e o Tadeu. Segunda-feira que vem a gente vai lançar a nova edição do livro, lá em Brasília, todos convidados. E o professor Renato Lopes Beixo, ele fala o seguinte, gente, na verdade, eu tenho 2 impostos aqui. Na verdade, isso aqui foi uma pegadinha lá dentro do Congresso Nacional. O Congresso não queria aprovar o nosso IVA, então falou assim, vamos fazer um IVA dual para os estados e municípios ficarem um pouco felizes, e a gente diz que aprovou um IVA dual e que o estado e o município não foi incluído. Só que foi uma mentirinha. Enganamos vocês. Eu tenho aqui 2 impostos, e 2 impostos federais. Eu não tenho aqui 2 tributos, eu não tenho aqui competência compartilhada. E o professor Renato, ele desenvolve esse raciocínio. Nesse segundo artigo que eu e Felipe escrevemos, eu trago, então, uma nova ideia de falar assim, olha, eu acho que a gente não vai decidir hoje se eu tenho 2 impostos ou não, se eu tenho tributos diferentes ou não. Então, eu quero dar uma proposta aqui para vocês. Eu quero dizer que CBS e IBS fazem parte do que a gente chama de regime jurídico especial. Essa ideia, ela trouxe no cenário jurídico pelo professor Hugo de Brito, pai, que eu tenho a alegria agora de ter filho e neta aqui, que eu gosto muito de vocês. E o professor Hugo, pai, ele falava o seguinte, olha, alguns tributos existem em situações especiais. A isso eu vou dar um nome de regime jurídico especial. O professor Hugo, ele não trouxe um exemplo de quais seriam esses tributos. Eu tive a ousadia de falar assim, professor, encontrei o seu exemplo. CBS e IBS fazem parte de um regime jurídico especial. Se você não encontrou, agora estão aqui os seus tributos. Então, vamos analisar diante de um regime jurídico especial do qual CBS e IBS fazem parte, como é que eu vou fazer com o contencioso desses tributos? Aonde eles estarão? Eu vou ter uma competência no CARF para julgar a CBS, para julgar a IBS? Sim, não. Ideias intuitivas, ideias legais ou ideias constitucionais para eu desenvolver a competência desses órgãos.
Para responder essa pergunta, a gente dá um passo atrás e fala assim, olha, quando eu vou falar em competência, tem mais de uma coisa que eu estou falando aqui, eu tenho mais de uma ideia. A primeira é a competência tributária. Dentro de competência tributária, que é o meu poder de entidade pública, de figura política, de instituir um tributo, eu tenho o poder de instituir e eu vou ter a capacidade para legislar e ter a capacidade tributária ativa. A capacidade tributária ativa, eu posso delegar ali uns atos de fiscalização. A competência para legislar, eu não posso delegar. A minha competência tributária para instituir, eu não posso. Todas essas regras, elas vão estar estipuladas dentro da nossa Constituição Federal. A competência legislativa, que está dentro, então, da nossa competência tributária, ela é quem vai fazer a lei. A União vai fazer leis gerais sobre direito processual, está lá no artigo 22, e eu vou ter uma competência concorrente entre todos os entes políticos para falar sobre direito tributário, direito material. Então, quem vai legislar sobre o IBS? Quem legisla sobre o IBS é a União, por meio de uma lei complementar federal. Essa lei complementar, ela já existe, a Lei Complementar 214, de 2025, que é a mesma lei que instituiu o IBS e CBS dentro do nosso cenário. Então, se a minha lei é federal, se eu tenho tudo igual entre eles, será que realmente eu tenho um tributo de competência compartilhada? Ou será que o professor Renato Lopes Beixo está certo? Enganamos todo mundo lá dentro do Senado? Está parecendo que enganamos. Alguém caiu na pegadinha, outros estavam mais espertos. Eu tenho uma lei federal para a IBS. A competência para julgamento, ela é uma outra competência. Ela não necessariamente é coincidente com a competência tributária. Ela não necessariamente coincide com a minha competência tributária. Intuitivamente, ela coincide, mas é intuitivamente. A intuição tem que estar na Constituição ou tem que estar dentro da minha lei. Intuitivamente, ela não serve. A lei complementar é feita pela União, e aí eu fico pensando, tributos federais são julgados no CARF, tributos estaduais, nos tribunais estaduais. Será? Onde está escrito? Me mostrem. Se está escrito, eu quero saber onde está. A Constituição Federal, ela traz lá no artigo 109 da Constituição a regra para a competência do Judiciário. A Justiça Federal é competente para julgar causas que a União é interessada. A União não vai ser interessada no julgamento do IBS? Estranho. E os tribunais administrativos, onde está a competência? A Constituição não fala. E por que a Constituição não fala? Porque o tribunal administrativo, ele, na verdade, não está exercendo um poder de jurisdição. Ele, na verdade, está fazendo só o controle da legalidade do lançamento, através do poder de autotutela, que é um poder dado às administrações públicas de anular ou revogar os seus próprios atos. Eu tenho que ser uma administração pública para eu ter poder de autotutela. É isso que dentro do CARF eu faço. Poder de autotutela, eu analiso o controle da legalidade daquele lançamento. É isso que a gente faz no Tribunal Administrativo. O CARF, que tem a sua história ali remontando ao ano de 1924, ele já teve competência para julgar tributos estaduais e municipais. Aqueles tributos que são da União dentro dos territórios. Hoje eu não tenho nenhum território no Brasil, mas se eu tiver um território sendo criado amanhã, aquele TBI, aquele TCMD, aquele PVA, aquele PTU, eles vão lá para o CARF. E eles já foram. Isso nunca tirou a competência do CARF. Então, o CARF pode julgar ITBI, TCMD? Pode. Basta ter um território. O CARF ele também já teve previsão dele ser descentralizado geograficamente. Ele foi criado para existir no Distrito Federal e todos os estados. Em 1924, o Distrito Federal era o Rio de Janeiro. Então, o CARF nasce aqui no Rio de Janeiro, à época, o Distrito Federal, e só nos anos 70 ele se muda para Brasília, que passou a ser o novo Distrito Federal. Eu posso descentralizar a minha estrutura administrativa sem que com isso eu mude a minha competência de órgão federal. Eu posso aproveitar estruturas que eu tenho hoje pelo Brasil, descentralizar geograficamente a estrutura do CARF e não perder ali a competência daquele órgão para julgamento. A Lei 11.941, de 2009, foi, sim, a lei que trouxe a unificação de todos os conselhos. Para quem conhece o CARF há mais tempo, antes a gente tinha primeiro, segundo, terceiro, quarto conselho, e só em 2009 ele se tornou CARF.
Quando ele se tornou o CARF, dentro do site, eles falavam assim, olha, vamos unificar as estruturas, vamos colocar todo mundo dentro de uma coisa só. Vai ser bom, eu vou melhorar a racionalidade administrativa, a alocação do recurso, a segurança jurídica, a forma de eu lidar com os problemas de tecnologia da informação, qual vai ser o sistema que eu vou usar o sistema X, Y, vamos colocar tudo junto, e o que sobrar, a gente joga para a atividade fim. Senão eu vou perder muito tempo com a atividade meio. Hoje, se eu instituo um novo tribunal para a IBS, eu estou dando 2 passos atrás dessa ideia. Eu estou gastando tempo, dinheiro, muito dinheiro público, para construir um novo tribunal. Eu estou gastando dinheiro com a atividade meio, em vez de estar preocupado com a atividade fim. A atividade fim é aquela do primeiro slide, 75% do PIB brasileiro, 15% lá dentro do CARF. Então, vamos gastar com outras coisas? E pobre coitado do CARF, que hoje sequer temos uma licença maternidade integral para as conselheiras, por falta de verba. Mas vamos criar um novo tribunal administrativo, vale a pena. A competência do CARF, ela está descrita nessa mesma lei de 2009, e lá dentro não diz que o CARF vai julgar tributo federal. Lá dentro diz que eu vou julgar aquilo que a Secretaria da Receita Federal administra. E o que a Secretaria da Receita Federal administra? Eu tenho um ato infralegal dizendo o que a Secretaria da Receita vai administrar. Ou seja, por meio de um ato infralegal, eu posso mudar essa competência. Simples assim, basta um decreto falando disso. O comitê gestor, como a Alana já falou muito bem, ele é, sim, essa entidade nova, sui generis, sem vinculação, tutela ou subordinação. Eu não tenho tutela, não tenho subordinação, não tenho vinculação, mas eu acho que eu tenho autotutela dentro da estrutura para julgar controle da legalidade. Me parece ter competência para aqui dentro eu ter um tribunal administrativo? Me parece que não tem. É claro que a Constituição ela falou que eu vou poder fazer um regulamento ali dentro do comitê gestor, eu vou poder arrecadar, compensar, efetuar as distribuições e decidir o contencioso. A primeira vez que eu li o termo decidir o contencioso foi até um pouco engraçado, porque eu tinha acabado de escrever um artigo que eu falava assim, o termo contencioso não existe na Constituição Federal. O termo contencioso não existia. As paredes me ouviram e colocaram lá 2 vezes dentro da emenda constitucional 132. Por que esse termo não existia? Talvez porque não seja um termo técnico, ou talvez porque o constituinte esteja usando de forma bem errada decidir o contencioso. Contencioso é conjunto de normas. Contencioso é como eu vou julgar aqueles processos. Contencioso não é um processo, contencioso não é uma lide. Se eu não estou decidindo um processo, eu não estou decidindo uma lide, eu não tenho competência dada pela Constituição para eu instituir um tribunal lá dentro daquela entidade nova. Eu não tenho como dar um poder de autotutela para um suposto tribunal do IBS. Eu não tenho competência dentro do comitê gestor para julgar a legalidade do lançamento. E mais engraçado fica quando a gente pega o artigo 7º do PLP 108. Ali estão descritos os órgãos do comitê gestor. Quais são os órgãos do comitê gestor? São esses 6. Eu não li nenhum tribunal ali. Aí eu fiz essa fala lá dentro do Senado. E a Fazenda Nacional me respondeu, o tribunal está dentro da diretoria executiva. Eu falei, meu Deus, ninguém estudou direito administrativo. Vamos abrir, a de Pietro estava lá se rebolindo dentro do livro dela. Tem um tribunal dentro da diretoria executiva? Meu pai e minha mãe são administrativistas. Eu perguntei para eles, pai, pode ter um tribunal dentro de uma diretoria executiva? Ele falou, claro que não, minha filha. Ali é um órgão de execução. Eu falei, mãe, pode ter aqui um tribunal? Lógico que não, diretoria é órgão executivo. Não existe tribunal, não existe controle da legalidade. Falei, a AGU esteve bem. Meu pai e minha mãe são da AGU. Mas parece que a pessoa que fez essa emenda constitucional ela não percebeu esse detalhe. E colocou um tribunal fantasma dentro de uma diretoria executiva. E só para trazer algumas reflexões, essa instituição do comitê gestor ela não é tão nova dentro do nosso sistema. Tem um que eu chamo de um primo, que é o Comitê Gestor do Simples Nacional. O Comitê Gestor do Simples Nacional, ele também gere alguns tributos com competência compartilhada, ele só não faz o julgamento da legalidade, o controle da legalidade. Quem faz o julgamento do Simples é o CARF, mesmo tendo uma competência compartilhada ali dentro. Então, eu posso julgar um tributo
que inclui outros tributos ali dentro do CARF, posso. Não tem problema nenhum, é isso que o CARF faz. Diante de todos esses conceitos, e dentro desses 2 artigos que escrevi em coautoria com o Felipe, a gente levanta, então, a possibilidade de ter uma 4ª sessão de julgamentos dentro do CARF, com base no parágrafo 8º do artigo 156b da Constituição Federal, que diz que uma lei complementar pode prever a integração desses contenciosos. Parece que é a medida mais racional que hoje a gente teria frente a essas novas figuras tributárias, com essa supressão de um tribunal do IBS. Com isso, também a nossa proposta é que seja assegurado a simetria com o que era previsto lá dentro do comitê gestor, para que eu tenha a indicação de entes da entidade estadual e municipal, para que venham a compor. Pessoas que hoje estão acostumadas a julgar ICMS e ISS podem ser conselheiros indicados a formar essa 4ª sessão de julgamento. E, por fim, eu sei que eu passei meu tempo, eu quero só deixar esse detalhe aqui. O Comitê de Harmonização, já foi muito bem criticado, ele foi previsto para ser um órgão de uniformizar a interpretação da norma. Por isso que ele não teve previsão de ser paritário, por isso que ele não tinha vinculação aos precedentes. Quando eu estou falando na uniformização da interpretação de uma lei, eu não preciso ter órgão paritário, eu não preciso me vincular. Eu estou fazendo algo parecido com o que a COSIT faz. Só que o PLP 108, ele pegou e desvirtuou. Ele fez isso aqui. Ele escreve da uniformização da jurisprudência. Se eu vou uniformizar a jurisprudência, aí eu estou falando de caso concreto. Aí eu estou falando de julgamento. Eu malandramente coloquei uma palavra jurisprudência, bem ali no título, eu mudei tudo o que eu estava fazendo ali. Em vez de uniformizar a interpretação da norma, eu vou analisar caso concreto. E isso está errado. Aí sim eu preciso ter paridade, vinculação aos precedentes e um órgão com capacidade, competência para fazer autotutela, que lá não temos. Deixo aqui a pergunta se a gente estaria com isso criando um novo recurso hierárquico dentro dessa estrutura do comitê gestor e se seria algo que a gente deveria realmente combater. Obrigada a todos. Isso. Parabéns, doutora Ana Cláudia. Reflexões interessantes e temos em mesa 2 propostas para serem debatidas pelos institutos, pelas associações, inclusive a BDF. A perspectiva de uma 4ª sessão, pelo que eu entendi bem, é isso? E criar mecanismo para retirar a revisão da jurisprudência lá no comitê gestor, na hipótese de se manter a proposta atual. A academia tem a plena perspectiva de colocar esse assunto para deixar de ser tratorado, como está sendo no Congresso Nacional, com a falta de diálogo que foi colocada aqui pelo doutor Walter. Parabéns, Ana Cláudia. Dito isso, nós vamos passar agora ao doutor Felipe Renaud, que é sócio de Renaud Advogados, doutor em Direito pela UERJ, pós-doutor pela USP, diretor da BDF, professor visitante na FGV Rio e vice-presidente jurídico do Botafogo de Futebol e Regatas. Doutor Felipe vai tratar sobre a apreciação da legalidade de atos administrativos. Com a palavra, doutor Felipe Renaud. Muito boa tarde já a todas e todos. É sempre um frio na barriga diferente, um nervosismo diferente participar de um congresso da BDF, que foi e sempre será o congresso que mais me marcou quando da minha primeira participação, e a instituição que hoje eu tenho um privilégio imenso, graças à generosidade dessa diretoria espetacular, de trabalhar, de compor, de estar aqui ajudando, mesmo que simbolicamente, mas que é uma honra imensa. Sempre serei muito grato ao Gustavo, que me convidou primeiro, ao Catão, que me convidou primeiro, o Fábio Fraga, a Dani, que de vez em quando se confunde até com a minha mãe, de tanto que cuida de mim, Bechara, André, Roberto, Ana Monguilô, e, claro, a gente não podia hoje ter uma presidente melhor que não a nossa queridíssima Betina, uma unanimidade no direito tributário. Queria também saudar a mesa, amigos e amigas muito queridos e queridas, mulheres protagonistas, inspiradoras,
amigos que também inspiram muito. É um grande privilégio compor essa mesa com vocês e saudar a plateia através dos meus sócios queridos que estão aqui, de toda a equipe do Renault Advogados, em peso, professor Adilson Pires, vice-presidente da BDF dessa casa, Tadeu Puretz, Tamires, Bruno, enfim, não vou falar todo mundo, porque senão o Gustavo, que intimamente eu chamo de Montesquieu, vai cortar minha palavra, isso já aconteceu. E dizer que eu também tenho privilégio diferente hoje, por isso também um pouco do meu frio na barriga. Primeiro que estão aqui seguramente, dois dos acadêmicos mais importantes da minha vida. Meu sócio Gustavo da Gama Vital de Oliveira, que foi meu orientador e será sempre meu farol no mundo acadêmico, foi meu orientador no doutoramento, é meu sócio e amigo, e o professor Luiz Eduardo Chueri, que também foi muito generoso e me deu talvez a mais honrosa das minhas experiências, que foi me forjar professor na Universidade de São Paulo, lecionando ao seu lado no mestrado e doutorado nos últimos 2 anos, e com certeza hoje eu sou um acadêmico, na minha atividade acadêmica, muito melhor, graças ao professor Luiz Eduardo Chueri. E, por fim, pela primeira vez, falo aqui para minha filha, que é estudante de Direito do 6º período da PUC, amor da minha vida, e que está aqui ao lado da minha sobrinha querida, me assistindo. Bom, dito isso, eu ingresso no tema da minha palestra, que basicamente é um dispositivo da Lei Complementar 108. É esse o dispositivo. No âmbito do processo administrativo tributário, serão observados, desde que ausente fundamentos relevantes para a distinção ou superação, parágrafo 3º, ressalvado o disposto neste artigo, fica vedado às autoridades julgadoras, no âmbito do processo administrativo tributário, afastar a aplicação ou deixar de observar a legislação tributária sob fundamento de inconstitucionalidade, já conhecemos isso, ou ilegalidade. Talvez o PLP 108, e eu não me valho de exageros para chamar a atenção de quem me ouve, talvez seja o maior retrocesso do Estado Democrático de Direito no nosso mundo tributário desde a Constituição de 88. Eu nunca me deparei com um texto tributário que me arrepiasse tanto, seja pelos pontos que a professora Alana, a doutora Alana, nos trouxe brilhantemente, seja pelos pontos que a professora Ana Cláudia nos trouxe brilhantemente, mas por disposições como essa. Desconheço um Estado democrático de direito que não aplique como fundamento, primeiro, o princípio da legalidade. Afinal de contas, foi a legalidade que protegeu a sociedade do arbítrio. Afinal de contas, se voltarmos à França do início do século XIX, foi exatamente o direito administrativo, invocando a legalidade, que colocou um freio naqueles que se valiam do poder como dominância. Aqueles que se valiam da sua vontade. Naquele momento, e aqui eu preciso citar um professor pouco conhecido no direito tributário, mas um histórico professor da Universidade, na verdade, não do Estado do Rio de Janeiro, ele foi professor da Universidade do Distrito Federal, depois se tornou Universidade do Estado da Guanabara, hoje Universidade do Estado do Rio de Janeiro, que é o professor Caio Tácito, né, que deixou um legado histórico para o direito, em que o professor Caio Tácito ele diz exatamente que, enquanto não tínhamos a legalidade, tínhamos uma atividade arbitrária. Que o Estado de Direito, que a atividade propriamente jurídica, ela passou a se consolidar na sociedade quando a lei passou a ser aquilo em que o agente público se vincula àquilo que limita ou permite o que as pessoas podem fazer. Quando a gente olha para um dispositivo como esse, e me parece que a gente está em outro país para se redigir. O professor Leonardo Alvim, grande processualista, está numa batalha que eu apoiei, tem coisa de 2 semanas, num debate muito bacana com a sempre querida doutora Annelise, Rita Nolasco, João Groiner. Precisamos dessa justiça 4.0. Por que a gente precisa olhar para o contencioso e por que eu sei da legalidade para o contencioso? Porque, no final do dia, se a administração pública, e vejam, não estamos falando da maleabilidade do direito administrativo, estamos falando do engessamento do direito tributário.
que no mantra, na oração do tributarista, no artigo 3º, está lá escrito que o tributo, na parte final do dispositivo, é ato administrativo vinculado. No 142, é possível se anular os atos que violem a lei. 142, perdão, do lançamento, o lançamento também é atividade vinculada. E o CTN também permite a anulação dos atos que venham a ferir a lei. E sempre foi assim. Assistindo Gustavo palestrar sobre esse tema, recentemente, ele trouxe um ponto que me parece fundamental. É tão absurdo que o CARF, quando julgar a contribuição social sobre o lucro líquido, por exemplo, vai poder controlar a legalidade. Mas, quando julgar a CBS, não poderá por força da Lei Complementar 108. Vejam que, se a autoridade administrativa ela passa de ato vinculado a discricionário, já que ela não pode controlar a legalidade dos seus atos, e o tribunal administrativo, quando for analisar, igualmente não pode afastar atos arbitrários ou ilegais por ilegalidade, então nós desconstruímos o Estado Democrático de Direito. E aí caberá a quem, então? E aí vem uma pergunta que a professora Melissa Castelo muito bem fez um artigo recentemente publicado, que é, bom, e o que a Procuradoria vai fazer quando escrever em dívida ativa? Que é um ato administrativo de controle de legalidade. Há um debate, que eu vou me esquivar um pouco, se poderia a administração pública controlar a legalidade ou só a Procuradoria. Por que eu vou me esquivar? Porque me parece óbvio que o ato administrativo desprovido de legalidade ele não é válido. Ele não é existente no mundo jurídico. E é claro que a administração pública pode fazer o controle de legalidade, mas é claro que cabe à Procuradoria, principalmente pelo seu expertise jurídico e pela sua competência constitucional, verificar se aquele ato foi praticado de acordo com a legalidade, sob pena de desconstituí-lo. A não inscrição em dívida ativa pela inobservância à legalidade seria um comando, seria algo imperioso ao procurador que verificasse o descumprimento dos cânones legais naquele ato administrativo de lançamento. Agora, a gente tem um segundo ponto, que é muito preocupante. Se a gente poderia ter a esperança, então, que a Procuradoria exerceria esse controle de legalidade, a Lei Complementar 108 diz que aqueles entes que escrevem dívida ativa através dos seus agentes fiscais e não pelos seus procuradores, que manterão essa competência. Então, vejam, eu lanço, eu não controlo a legalidade e eu inscrevo em dívida ativa dando presunção de liquidez, certeza e exigibilidade. E vou cobrar em juízo. Como não desassociar esse artigo do contencioso? Nós temos um contencioso que inviabiliza o direito tributário brasileiro hoje. O direito, de um modo geral. A gente discute mais súmula 7 e súmula 182 do que se o tributo deve incidir naquela hipótese ou não, e quando se enfrenta o mérito, isso acontece 15, 20 anos depois, num precedente imaturo, cuja ratio decidendi não se extrai, ou não se sabe qual das 11, e cujo dispositivo de um parágrafo não é capaz de nos fazer, como profissionais operadores do direito, nos permitir planejar, aconselhar, programar o que devemos fazer daqui para frente. Quando se redige um dispositivo como esse, é mostrar que não há preocupação nenhuma com a finalidade precípua do contencioso, que é garantir a paz social. Quando eu crio um contencioso que não resolve, eu postergo. Nessa ocasião em que eu debatia no evento do Mulheres no Tributário, congresso belíssimo no BTG Pactual, parabenizo mais uma vez o BTG pela acolhida, toda acolhida que defenda as mulheres, toda instituição que defenda as mulheres precisa ser ovacionada. Mas naquela oportunidade, eu disse uma frase que até o Tadeu Puretz postou, eu falei, delete o seu post, porque fora de contexto eu posso ser duramente criticado. O professor Humberto Ávila me excluiria de vez da vida dele. Porque eu disse, no Brasil, não importa como se decide o contencioso, mas sim quando. Eu não estou dizendo, é óbvio,
que eu não estou preocupado com a técnica hermenêutica empregada, nem como decidiremos. O problema é que demora tanto que como se tornou secundário. Rui Barbosa já nos dizia que justiça que tarda não é justiça. Imaginem uma empresa que tem que ficar com o seu balanço contingenciado, provisão de contingência, 15, 20 anos. E o contencioso longo, ele gera um problema crônico, que é a multiplicidade de ações. Se eu tenho uma tese que não é julgada, todo mundo quer se valer daquela tese, porque vai que ganha. A Suprema Corte dos Estados Unidos tem um caso que eu sempre cito nas minhas aulas de precedente, em que o Justice Breyer, ele fala isso. Eu sempre cito isso, sempre citarei, porque me parece de uma lucidez imensa. O Justice Breyer diz, se a jurisprudência não é estável e não funciona no tempo certo, nenhum advogado consegue aconselhar o seu cliente. E nenhum cliente seguirá o conselho do advogado que disser não litigue, porque sempre haverá a possibilidade de mudar o status quo da decisão. Então, nós temos que ter coerência decisória, fundamentação clara e estabilidade das decisões. A gente não tem nada disso hoje aqui no Brasil. E aí eu começo a limitar as competências do julgador, seja ele administrativo ou judicial, mas especialmente administrativo, não controle a legalidade. A tua decisão, conselheiro administrativo, ficará vinculada à decisão de um órgão que não se vincula aos precedentes qualificados. Isso é triplicar, quadruplicar o volume do contencioso e o tempo do contencioso. Aqui eu até dispenso as lições de Vitor Nunes Leal, que dizia que mais do que a competência, mais do que a forma e mais do que a finalidade, o agente público ele precisa olhar para a lei. E eu não consigo entender por que estamos no Congresso da BDF, numa plenária, tendo que dizer o óbvio em 2025. Me preocupa o retrocesso do Estado Democrático de Direito no Brasil. Dito isso, eu lembro que existe a súmula 473 do Supremo Tribunal Federal, que inclusive trata disso, da possibilidade, que é óbvio, da autoridade administrativa anular os seus próprios vícios. Nós temos uma jurisprudência consolidada há décadas nesse sentido, não acho que haja divergência, não sei se o Léo e a Lana, que são os maiores vitoriosos dos tribunais superiores, se eles conhecem, eu desconheço alguma decisão que afaste a legalidade em matéria tributária. E, dito isso, e para concluir que meu tempo está acabando, eu queria dar um exemplo muito simples, que é o exemplo do porquê a legalidade precisa ser seguida. Imaginem um município em que o prefeito diz o seguinte: eu vou tributar todo mundo que tem árvores plantadas nas suas casas. Porque quando você planta árvore, ela gera sombra. A sombra, ela se projeta na rua, que é municipal. Então, se você tiver uma árvore, eu vou te tributar. E todo mundo que plantou a árvore se defendeu. Disse, não existe isso na lei, e eu que plantei a árvore é minha. E o prefeito disse, mas a rua é minha. Essa história parece absolutamente banal, mas é para mostrar o óbvio. Se eu não tenho a lei como fruto da vontade coletiva, o que consolida o Estado propriamente dito, a criatividade, ela não está sob a sombra da segurança jurídica. E nós precisamos estar sob a sombra da segurança jurídica. Muito obrigado a todos e todas. Parabéns pelas reflexões, doutor Felipe. Vamos passar agora a palavra ao doutor Leonardo de Andrade Rezende Alvim, que é doutor em Direito Tributário pela Universidade Federal de Minas Gerais, procurador da Fazenda Nacional, assessor especial do Advogado-Geral da União, idealizador e coordenador do Comitê Tributário da SEJAN, membro do GT do CNJ sobre reforma processual tributária e professor de Direito Tributário da Dom Helder Centro Universitário,
Ele vai tratar sobre o escopo de atuação do Comitê de Harmonização da Administração Tributária e efeito vinculante de suas decisões para o CARF e para o Comitê Gestor. Com a palavra, doutor Leonardo. Agora acho que é boa tarde, né? Meio-dia e 25. Muito boa tarde a todas e a todos. Primeiro, deixa eu cumprimentar meus amigos aqui de mesa. Doutor, está longe? Está desligado, perdão. Primeiro, cumprimentar meus amigos aqui de mesa, doutor Fred, os palestrantes que já falaram. Então, doutor Felipe, excelente fala, parabéns. Doutora Ana Cláudia, doutora Lana. Doutora Lana, saiba que, apesar de ter saído da Procuradoria, ainda está no meu coração. Viu? Isso é importante dizer. Doutora Suzy, daqui a pouco tenho certeza que vai dar uma excelente palestra, como sempre. Cumprimentar todas as associações, e aí eu tenho que cumprimentar o IBDT, está aqui, José Maria, professor Choeiro, do qual sou associado. Obviamente, a Bradt, por ser diretor, e aqui cumprimentar nosso sempre presidente, doutor Walter Lobato, e fazer um agradecimento, obviamente, especial à BDF. Nisso aí, a presidente professora Betina, que esteve na minha banca de doutorado, agradecer ao presidente honorário, doutor Gustavo Brigagão, e especialmente a Daniele, né? Porque é muito fácil você estar no palco, mas você criar o palco e você dar o palco sem muitas vezes estar nele é mais difícil. Então, meu agradecimento especial à Dani Brigagão por isso que ela fez para esse evento estar acontecendo. Vamos lá. Minha fala vai ser bastante objetiva. Primeira coisa para a gente falar sobre o contencioso, eu acho que a gente entender que nós estamos num país diferente, com situações muito específicas e peculiares que nos trazem referentemente a outros países do mundo. Então, vamos dar um exemplo. A gente tem um enorme contencioso tributário. Então, Ana Cláudia disse corretamente, antes já havia sido mencionado, que a gente tem, segundo o relatório do INSPER, quase 75% do contencioso tributário a gente tem do PIB, a gente tem de contencioso tributário. Um dado que talvez vocês não saibam é que esse contencioso não é de discussão tributária. Vocês sabiam disso? Eu sou membro do núcleo de tributação do INSPER. Uma coisa que vocês não entendem é que 75% do PIB é estoque de dívida ativa, é dívida não paga. Não há no relatório nenhuma menção a disputa ou litígio por uma melhor interpretação judicial. 75% a gente extrai via LAI, Lei de Acesso à Informação. E aí outro dado que a gente tem que entender também quando a gente entende os relatórios é que, na verdade, a gente tem 75% do PIB, parece que a União é mais litigante, não, a União responde LAI mais que os outros, porque o relatório é feito via pedido LAI para ver qual que é o estoque em dívida ativa. E aí, como a União responde, outros não respondem, parece que a União tem estoque maior. Doutora Adriana, que eu esqueci, agora que eu estou lembrando de cumprimentá-la, daqui a pouco eu vou retificar, não é, doutora Adriana? E a gente não sabe disso. Então, a gente tem, sim, 75% de dívida ativa, não de discussão judicial. Essa é a correta interpretação do relatório do INSPER. Segundo ponto que a gente tem que ter sobre esse contencioso é que a gente vive num país com tanta especificidade que a gente não pode ter pretensões irrealistas. Então, por exemplo, no Brasil nós temos uma Constituição que discrimina as competências de uma maneira extremamente pormenorizada, que só o Brasil faz e que traz contencioso tributário. Em 1824, na Constituição, primeira Constituição nossa, não havia competência de províncias para a matéria tributária. Isso surgiu pela Lei Imperial número 16, depois de uma autorização de uma Lei Imperial número 12. As províncias ganharam uma competência tributária desde que não atrapalhasse a arrecadação do Império. Depois isso surge pela primeira vez na Constituição de 1891, isso é desenvolvido na Constituição de 34, Carlos Maximiliano, aquele que era ministro supremo, desenvolve isso. Constituição de 46, aparece a competência dos municípios, 88. E aí a gente tinha isso como uma maravilha. Embora isso seja justificado porque a gente tem medo do nosso legislador, a verdade é que a gente constitucionalizar as competências nos traz um contencioso tributário que outros países não possuem e não vai acabar com a emenda 32, porque a gente constitucionalizou tudo, porque é nossa tradição. Nós temos um judiciário leigo e que não é familiarizado com precedentes judiciais. Em países que adotam common law, a gente tem duas distinções, não sei se já prestaram atenção nisso. Primeiro, que os países da common law fazem precedentes, normalmente, a partir de situações que não têm lei.
Por quê? Porque quando tem lei, lá o judiciário tem uma deferência maior ao legislador e vê qual que era o propósito dele naquilo que a gente chama de justificativa. Então, se houvesse, por exemplo, uma emenda 132, se houvesse uma lei complementar 214, chegasse um judiciário ao juiz de Taiobeiras, do interior de Minas Gerais, ele jamais iria querer entender o que ele acha daquilo lá. A primeira coisa é, deixa eu ver o que essas pessoas parlamentares quiseram aquela proposta. O juiz brasileiro não olha o que o parlamentar quis fazer ao escrever a lei. Existe um trabalho, por exemplo, do Carlos Ari Sundfeld, não voltado para a tributária, mas que ele diz que apenas 1,32% dos casos, o ministro do STF vão ler o histórico legislativo. Isso traz contencioso, porque se eu pego um texto legislativo e ignoro todo o histórico de propósito por qual ele foi criado, especialmente numa matéria especializada como tributária, eu vou ter contencioso tributário. Eu tenho um judiciário leigo em matéria tributária, e aqui não é nenhum demérito aos juízes, são extremamente capacitados, mas não são especializados em direito tributário. Isso traz contencioso tributário. Então, qualquer reforma que a gente faça, primeira coisa que a gente tem que fazer é uma redução de expectativas, porque tem muita coisa que a gente não consegue fazer alteração, por melhor que seja o texto apresentado de uma reforma tributária. E para a gente falar especificamente do que a gente vai ter de interpretação, primeiro ponto que eu acho que a gente tem que fazer é, você sabe, se eu fizesse o seguinte exercício, ninguém pode sair para o almoço enquanto não me explicar como que hoje se harmoniza, antes está valendo a reforma tributária, no âmbito da União e no âmbito dos Estados. Alguém sabe? Porque a gente começa um viés crítico em relação à harmonização e à interpretação em matéria tributária, mas eu duvido que sobrariam 10 pessoas dessa sala aqui que me explicariam como que hoje são interpretadas e harmonizadas as causas de matéria tributária na União, nos Estados e dos municípios, porque não existe. Eu vou dizer para vocês, no âmbito da União, como era, como está sendo feito, e depois a gente parte para o âmbito dos Estados. No âmbito da União, a gente sempre teve uma pequena desorganização. Como é que funciona isso aí? Eu acredito que nenhum de vocês saiba. Dentro do Ministério da Fazenda, a gente tem 2 órgãos principais em matéria tributária. A gente tem a PGFN e a gente tem a Receita Federal. Não existe subordinação técnica entre PGFN e Receita Federal. Se um der um entendimento, outro der um entendimento, acabou. Se houver uma divergência entre esses dois, não existe uma regra que obrigue PGFN e Receita Federal a se harmonizarem entre si. Não existe essa lei que obrigue eles. Diversas vezes, inclusive, eles já estiveram em desacordo sobre a interpretação de matéria tributária. Mas no âmbito da União, e eu tenho certeza que a maioria de vocês não sabe, ainda existem pelo menos 2 atores que falam em matéria tributária hoje. Um é a SAGE da Presidência da República, Secretaria de Assuntos Jurídicos da Presidência da República, fala, sim, em matéria tributária em vários projetos de lei, inclusive conflitantes com Receita e PGFN, e a outra é a CGU da AGU. As consultorias jurídicas dos ministérios, muitas vezes, têm taxas, contribuições de intervenção do domínio econômico, cujo entendimento vai estar dentro da Consultoria Geral da União e que também falam diferente de PGFN, diferentemente de Receita Federal e diferentemente de SAGE. Então, hoje, o Estado era um Estado que já traz grande preocupação, independentemente de reforma tributária. O que aconteceu para a gente evoluir? Saiu o diagnóstico de contencioso judiciário tributário do INSPER, na verdade, contratado pelo CNJ, mas foi o INSPER que fez, eu fui um dos pesquisadores disso aí, e a gente perguntou para 16 estados, 16 capitais e para a União, se haveria alguma regra de harmonização. Não. O que a gente criou no âmbito federal? A gente criou a CEJAN. A CEJAN é a Câmara Jurídica que traz CNI, CNS, CNF, agora é FIM, SEBRAE, Conselho Federal da OAB, e a cúpula dos 2 órgãos, dos 3 órgãos, na verdade, a gente se reúne, discute com o contribuinte, discute com outros órgãos e, de maneira muito respeitosa, a gente chega em consensos. Eu acredito até hoje, em praticamente todos os casos, a doutora Adriana está aqui e não me deixa mentir. Parece, muitas vezes, que existe uma desarmonia entre PGFN e Receita Federal. E é importante dizer, não existe na cúpula. Se existe em ponto de carreira, em alguma coisa de sindicatos. Eu, por exemplo, eu conheço a doutora Adriana há muitos anos. O marido dela, doutor Paulo Ricardo, trabalhou comigo quando eu era adjunto da PGFN, lado a lado por muitos anos. O doutor Rachid está aqui, a gente se conhece há muitos anos. São órgãos que na cúpula são integrados. Ontem, eu e a doutora Adriana fizemos 2 reuniões de CEJAN.
Na quinta-feira, outras 2 reuniões CEJAN. Em todas elas, a gente tem a cúpula da Receita Federal, a gente tem doutora Adriana, doutora Cláudia Pimentel, doutor Rodrigo Verli, a cúpula da PGFN, doutor Moisés, doutora Camila, doutora Raquel Godoy. Em todos os casos, a gente vem sentando, dialogando e harmonizando qualquer tipo de entendimento. O que acontece no âmbito dos estados antes de reforma tributária? Cada um, em nome de sua autonomia federativa, faz o que quiser e fica por isso mesmo, o contribuinte não tem a menor ideia. Então, é óbvio que quando a gente traz todos eles para uma camisa de força, e a gente fala, agora se harmonizem, mas como é que vai se harmonizar? Realmente é um problema. Mas hoje, a gente não tem qualquer tipo de harmonização também no âmbito dos estados e dos municípios. Vai dar problema essa harmonização? Eu acho que a gente tem algumas preocupações no âmbito dos estados e dos municípios, que eu acho que a gente tem que ficar atento. Por exemplo, como é que funciona a competência máxima de interpretação no âmbito federal? Já que eu provoquei vocês, se vocês sabiam como é que funcionava isso daqui. Bom, eu disse que Receita e PGFN não têm ascendência e não tem mesmo entre eles. A PGFN, inclusive, não sei se vocês sabem, não se subordina nem ao ministro da Fazenda, tecnicamente. A subordinação da PGFN é ao advogado-geral da União, pela Lei Complementar 73 de 93. E o advogado-geral da União é quem, de acordo com o artigo 131 da Constituição, assessora o presidente da República. Essa é a estrutura de interpretação jurídica no âmbito da União. E no âmbito dos estados? Cada ente federativo fez a sua maneira. Quando a gente colocou isso dentro de um determinado comitê gestor, o risco maior que eu vejo é colocar dentro do comitê gestor um conselho superior que só é integrado por secretários de Fazenda, contendo a ascendência completamente técnica sobre o Tribunal Administrativo e sobre qualquer interpretação que tem dentro do comitê gestor. Por que isso é perigoso? Porque os secretários de Fazenda são ruins tecnicamente? De maneira alguma. Mas que num desenho onde a gente quer uma equidistância, uma imparcialidade de um julgador, me parece incorreto você colocar o poder máximo em alguém que tem uma pressão orçamentária e financeira, que são os secretários de Fazenda. A gente já está vendo a briga que existe dentro da municipalidade para ocupar esses espaços, são votados, são indicados, e são essas pessoas que vão dar a palavra final jurídica, o que me parece um ponto de atenção e de preocupação. E essa preocupação, ela se reforça mais ainda quando a gente vê o que vai acontecer dentro do comitê e dentro do Fórum de Harmonização. E aí, Lana provocou, Walter Lobato também provocaram, no meu modo de entender, os representantes da Receita e da PGFN dentro do comitê e dentro do Fórum de Harmonização não serão como conselheiros, julgadores de qualquer tipo de tribunal. A única interpretação constitucional possível dessa composição que foi feita de comitê e de fórum é que eles são longa-manos da própria administração. Eu não tenho ali 3, 6 membros completamente empoderados que vão dar a palavra final em matéria de IBS e CBS para o país todo. Eles não estão falando em nome próprio. Então, eles se subordinam às respectivas estruturas administrativas, inclusive os precedentes judiciais, inclusive a essa estrutura que eu acabei de mencionar, sob pena de eu entender que um auditor da Receita Federal, um procurador da Fazenda, tem ascendência técnica sobre o presidente da República. Seria interpretar a Lei Complementar número 214 de maneira inconstitucional. Então, todos eles, membros do comitê e membros do fórum, vão ser um espelhamento do que é a administração, e a administração se subordina dentro da estrutura que a gente já possui hoje pelo artigo 131, ao presidente da República, assessorado pelo advogado-geral da União, que é uma disposição constitucional. Então, isso me dá uma tranquilidade, no sentido de que a gente não vai ter, dentro do fórum e nem dentro do comitê de harmonização, pessoas que vão estar falando decisões absolutamente desconexas com precedentes, absolutamente desconexas com aquilo que a gente está falando. Mas eu vejo, e aí eu comungo da preocupação de contribuintes, um erro. Não me parece adequado que o Conselho Superior do Comitê Gestor tenha ascendência sobre o Tribunal Administrativo do Comitê Gestor. No âmbito federal, a doutora Adriana Rego foi presidente com muita excelência e qualidade do CARF por muitos anos, não existe ascendência da Receita Federal, por instruções normativas, etc., às decisões do CARF.
E me parece não fazer sentido também que o Conselho Superior do Comitê Gestor possua ascendência sobre o Tribunal Administrativo. Então, eu já tive a oportunidade de conversar isso com o doutor Gustavo Brigagão. Me parece que o correto não é que a gente coloque representantes de contribuintes no comitê do fórum. Não. Eles são a administração. E a administração tem que pensar da forma que ela pensa, ela tem que ter uma opinião da administração. O erro é fazer com que essa opinião da administração possa revisar as decisões do Tribunal Administrativo, sob pena, inclusive, talvez, de contaminar o próprio CARF. Porque eu posso ter a possibilidade de uma decisão divergente do Tribunal Administrativo do Comitê Gestor com a decisão do CARF, eu fazer um bypass e, por via oblíqua, para fins de harmonização, eu conseguir com que a administração derrube a própria decisão que foi feita no âmbito do CARF, o que seria um contrassenso. E aí, finalizando, o que eu acho que a gente deve propor para fazer isso? Nós devemos criar uma instância dentro do CARF e uma instância dentro do Tribunal Administrativo do Comitê Gestor, para que eles harmonizem as decisões administrativas e eles tenham ascendência sobre os atos administrativos, inclusive do comitê e do fórum de harmonização. E aí eu acho que a gente tem uma compleição que seria correta. A gente tem a administração dando sua opinião, a administração podendo harmonizar, mas a administração subordinando-se aos dois tribunais administrativos, e esses dois tribunais administrativos que sejam verdadeiros tribunais administrativos e não tribunais administrativos que ficam anos e anos rodando para, ao final, voltar ao seu ponto de partida, que seria um enorme retrocesso. Mas continuo confiando naquilo que a gente já possui, naquilo que foi conquistado, e a gente vai, com certeza, ter uma reforma tributária que vai entregar uma harmonização melhor do que a que tem hoje, como eu mostrei, é muito mais caótica, ainda que a gente tenha imperfeições a corrigir. Muito obrigado a todos e a todas. Parabéns, doutor Leonardo. Só queria fazer uma observação complementar. O problema é que o modelo que nós temos em mesa hoje não contempla a perspectiva do contribuinte ter voz nas instâncias de harmonização. A despeito de sabermos que, sim, os personagens que estarão lá partem do pressuposto que farão a interpretação e a harmonização baseadas em critérios da administração tributária. E isso, sim, pode passar por cima de toda a jurisprudência do CARF e de toda a jurisprudência que está sendo construída ali com a paridade que o modelo brasileiro tem e que a gente esperava que a reforma contemplasse. Concordo plenamente. O problema é que não temos esse modelo em mesa hoje e a gente precisa colocar esse modelo em mesa para chegar nesse resultado de justiça com o qual eu concordo do doutor Leonardo. Parabéns pela exposição e pela razoabilidade da proposta. Vamos agora passar a palavra para a doutora Adriana Gomes Rego, que é auditora fiscal da Receita Federal do Brasil, foi conselheira e presidente do CARF, Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, e atualmente ocupa o cargo de secretária especial adjunta da Receita Federal do Brasil. Graduada em Engenharia Civil pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte e graduada em Direito pela Universidade de Brasília. Tem especialização em Direito Processual Tributário também pela UNB, cursou altos estudos de defesa na Escola Superior de Guerra e é mestre em Direito pelo Centro de Estudos Universitários de Brasília. Doutora Adriana vai falar sobre o uso da inteligência artificial nos julgamentos administrativos. Boa tarde, doutora Adriana, com a palavra. Boa tarde a todos e a todas. É uma satisfação estar aqui. Mais uma vez, gostaria de agradecer ao doutor Brigagão e a Dani, que não está aqui, não estou vendo aqui. Ah, está circulando, né, Dani? A professora Betina, cumprimentar toda a mesa, não vou aqui estender mais, porque quero usar meu tempo não só para falar do tema da governança, tá? Mas se eu tenho que falar um pouco num painel de reforma e de contencioso, eu tenho que começar falando que a Receita Federal evita o contencioso. Tá? Não posso me furtar a dizer isso. Nós estamos trabalhando agora muito forte na regulamentação. Na primeira semana de agosto, nós fizemos, inclusive, um evento com mais de 200 associações para ouvir associações e confederações que representam setores econômicos. Então, a ideia era conhecer
como é o funcionamento desses diversos setores. Temos algumas pessoas até aqui presentes que participaram dos 30 fóruns de diálogo que nós fizemos justamente para entender e melhor regulamentar a CBS, e chamamos estados e municípios, então, regulamentar junto, justamente para dar segurança jurídica e evitar contencioso. Temos outras frentes de trabalho voltadas para a segurança jurídica. Até ontem estava lembrando essa reunião que o doutor Leonardo Alvim citou do SEJAM, era justamente um caso em que a Confederação pedia para a Receita soltar um ato normativo que desse segurança jurídica para a sua interpretação, relacionada à atividade rural. E aí eu lembrei, disse, olha, a Receita não só tem lá as suas perguntas e respostas, como a Receita tem um manual, o manual da fiscalização, dizendo como a fiscalização faz, orientando, e um vídeo mostrando esse caso. Então, assim, estamos avançando, sim, na busca da segurança jurídica. E também gostaria de falar que não vejo o Comitê de Harmonização, não vejo preocupações em Comitê de Harmonização querer vincular os órgãos julgadores. Eu acho que, no final das contas, o Comitê de Harmonização das Administrações Tributárias tem que funcionar como uma COSIT, como citou a professora Ana Cláudia, falando, prevenindo litígios, falando para frente, tá? E não julgando aquele caso concreto, não julgando, não sendo uma instância de vinculação de jurisprudencial. Ela vai ser preventiva, ela vai falar para frente. E penso que podemos ter, sim, uma instância uniformizadora formada não necessariamente pelo CAF, tá, doutora Ana Cláudia? Eu amo o CAF de paixão, né? Fui muito tempo presidente, mas eu entendo o lado dos tribunais dos estados que têm lá o seu acervo e querem manter as suas origens. Tá? Então, eles ficam com medo de serem totalmente absorvidos pela União. Eu entendo esse lado dele, já falei em outras oportunidades. Poderíamos ter, sim, alguma instância uniformizadora, unificada até. Não precisaríamos ter Câmara Superior da CBS e Câmara Superior do IBS, porque a Câmara Superior sequer é uma terceira instância. A Câmara Superior já tem a função de uniformizar a jurisprudência. Então, ela já é uma uniformização. Eu vou ter duas uniformizações para quê? Poderíamos pensar nessa terceira etapa já comum. Mas eu vim aqui falar da inteligência artificial e do uso da inteligência artificial para a governança e a maior eficiência. Nós temos um acervo de processos muito grande. Me lembrei também de uma coisa da época do contencioso, do diagnóstico do contencioso, quando se falou de 75% do PIB. Na época, eu estava no CAF e eu perguntei ao doutor Leonardo Alvim, eu queria que o INSPER investigasse quanto disso tem origem no contencioso, no lançamento tributário, na administração tributária. E eles fizeram um trabalho brilhante e chegaram à conclusão que 50% desses 75% tem origem em lançamento. 50%, era 50 e 49, 50 é um número quebrado, eu me lembro disso. Metade é originado de débito confessado. Metade desses 75 não é lançamento de ofício. Eu acho bom esclarecer sobre esse aspecto. Mas, mesmo assim, temos um passivo, talvez não dê para entender, para enxergar daí, de 357 mil processos hoje só na Receita Federal. Tá? Temos petições com temas repetitivos. Temos, então, necessidade de identificar padrões e tendências do comportamento do nosso contencioso. E temos, então, que buscar uma melhoria no tempo de resposta para esse contencioso.
né? As premissas que a Receita Federal hoje vem adotando, que vão ser aproveitadas certamente pelo CARF, porque tudo que se mapear aqui um dia vai chegar no contencioso da segunda instância, é voltada para uma disseminação da informação hoje, para a transparência, para prevenir litígios, para a celeridade, né, da resolução e para buscar segurança jurídica. Hoje, o que é que nós temos em termos de disseminação? Nós temos na página da Receita a jurisprudência por temas. Essa jurisprudência, hoje, a pesquisa não está fácil. A gente reconhece que é uma pesquisa que não está fácil. Então, com os avanços da tecnologia, principalmente com o modelo que a gente está adotando, nós estamos trabalhando para uma pesquisa estruturada da jurisprudência, que isso vai facilitar a Receita e vai facilitar aos contribuintes. E o que é que nós temos hoje de governança de dados? Temos alguns sistemas e ferramentas internas, que eu vou mostrar aqui como elas se interligam e como elas vão entregar valor à sociedade em termos de contencioso também. Temos o contencioso na palma da mão, que é praticamente um gerencial que todos os gestores têm. Eu tenho no meu celular, eu enxergo por um BI o contencioso tanto da Receita como em termos de número, o que está lá no CARF, os números, a gente consegue identificar a temporalidade e outras informações. Nós temos uma entrada estruturada da defesa, que nós vamos ter que evoluir para poder termos uma classificação do processo feita pelo contribuinte. Isso é necessário. A inteligência artificial ajuda, mas o contribuinte também vai ter que classificar o seu processo quando ele entrar com a sua defesa. Temos um sistema SGI que já existia no CARF e hoje existe na Receita também, que é o contencioso visto pelo julgador. O julgador sabe o que está no seu acervo e ele gerencia o seu acervo. Temos sistemas de agrupamento de processos para formar lotes de sorteio. Temos um sistema de busca de jurisprudência vinculante, doutora Lana. Então, a preocupação, pelo menos na parte da Receita Federal, já além da 10.532, mas desde a fiscalização, desde a seleção, fiscal que vai fazer a seleção dos contribuintes conforme a tese, ele já sabe qual é a jurisprudência vinculante, ele já enxerga isso. E temos outras ferramentas de auxílio ao julgamento. Então, por exemplo, o contencioso na palma da mão, ele é uma ferramenta que permite a Receita Federal, ela está disponível para o gestor da Receita Federal, todos os administradores da Receita Federal desde 2024, e ela permite hoje a gente saber se um processo está demorando em diligência. E nós fazemos questão de passar isso para todos os delegados. Todo mundo tem que saber o que é que está na sua carga, na sua unidade, com o tempo de espera, digamos assim. Para quê? Para termos uma entrega com celeridade. O requerimento web hoje ele é praticamente a defesa só da malha. Só quem usa ele é quem trabalha com a malha. Nos próximos meses, nós vamos fazer uma disponibilização do requerimento web para PERDECOMP e também para exclusão do Simples. E a ideia é ir avançando, por quê? Porque, por meio dessa entrada parametrizada, nós conseguimos enxergar uma melhor classificação do processo. E aí nós conseguimos usar a inteligência artificial de uma forma melhor. Temos o agrupamento de lotes famoso da época, desde a minha época do CARF, lá, que é o CRIO. O CRIO não é inteligência artificial, o CRIO é análise de cluster, é estatística, é um sistema desenvolvido com base em estatística, mas que ele gera lotes bastante coesos. Então, quando o CARF, quando agora a Receita sorteia, ela sorteia o processo para um julgador, um lote que vai dar mais eficiência para ele, mas estamos avançando com duas ferramentas, que é o agrupador, nós chamamos de agrupador inteligente de processos, que ele varre o processo por inteligência artificial. Como nós temos uma base de 350.008 mil processos, então a linguagem e o aprendizado de máquina também evolui.
E aí nós conseguimos, por exemplo, já tratar em PERDECOMP 80 mil processos, gerando 50 lotes com 50 mil processos, e um lote só tem 15 mil processos repetitivos. Então, no julgamento, tanto da DRJ quanto no CAF, hoje em dia, não é o julgamento do repetitivo dos tribunais superiores, não é o repetitivo do CPC, mas é um julgamento em que eu olho por acervo, julgo um processo e essa decisão se aproveita para o lote inteiro. E, com isso, você dá celeridade e ganha tempo no processo. Temos a suíte de contencioso com uso de IA, que também está fazendo, né, está em homologação, uma comparação entre o processo as folhas do processo, e com isso ela consegue identificar similitudes de processo com inteligência artificial. Então, eu consigo fazer isso para quê? Para formar também lotes, não só de repetitivos, como também lotes de temáticos. Isso tudo é um avanço que na sua época não tinha, né, Suzy? Mas a inteligência vai avançando e a gente consegue fazer entregas nesse tipo. Mas, além disso, nós temos o uso da inteligência artificial também na produção do acórdão. Como que a gente faz isso? Existe hoje tanto o julgador da Receita como o julgador do CAF, eu estou vendo muitos conselheiros aqui que já conhecem o sistema decisões, ele é uma ferramenta que o conselheiro já tem tudo tabulado, como ele coloca a ementa, onde ele coloca os textos, e alguns autotextos já tem pronto. O julgador pode fazer os seus próprios autotextos e salvar no Decisões. Agora, com a inteligência artificial, a ideia é ler, por exemplo, o relatório da ação fiscal, ler a impugnação e trazer isso para uma proposta de relatório para o julgador. Então, ele sequer vai precisar fazer o relatório do processo dele. A tendência é que a inteligência artificial ajude nessa parte e ele se dedique a conferir as páginas e ir direto para a conclusão. Nós fizemos isso, alguns trabalhos sem inteligência artificial, mas com turmas extraordinárias, que a gente já dava para o julgador de pequeno valor uma minuta já de relatório pronto para ele. Então, tal página isso, foi dito isso, a impugnação trata disso e ele só precisa conferir. Lógico que ele vai ter que sempre conferir, porque é ele que está assinando a decisão. Mas é um avanço e um ganho que a inteligência artificial vai proporcionar. E, por fim, temos o projeto Artema, que é exatamente a harmonização de termos. Esse é um sonho de consumo que quem está na Receita Federal tem há muito tempo, que é uma harmonização das tabelas. A Receita Federal tem tabela em que ela cataloga as infrações. Ela abre um procedimento fiscal com base numa infração que tem um código. Isso já veio da seleção. Isso vale também quando ele faz uma manifestação de inconformidade, um despacho decisório de indeferimento de um direito creditório. Isso tudo vai se harmonizar nesse projeto. E aí, qual é a tendência? Esse projeto vai sendo classificado. Quando o contribuinte entra com a defesa, a proposta do projeto é já apresentar no portal do contencioso para o contribuinte qual é a jurisprudência vinculante sobre aquele tema. Então, o contribuinte vai entrar com a defesa dele, vai catalogar, e ele já vai saber qual é o posicionamento vinculante sobre aquele tema hoje. Ele vai avaliar, então, se ele entra ou não a partir daí. E, à medida que o processo vai ganhando vida, esse sistema vai vinculando o processo a essas alegações e a toda palavra-chave, digamos assim, que a ele vai poder ser acessado ao longo da vida do processo. A experiência é que, por exemplo, às vezes, para a Câmara Superior, ele usa uma alegação em decorrência do que aconteceu na segunda instância, que, por sua vez, é diferente do que aconteceu na primeira instância, em que pese o PAF estabeleça
que você não pode inovar, mas, dependendo da decisão, você traz outras alegações. E a tendência é você trazer, então, uma tabela de alegações, tanto do CAF, quanto uma tabela de alegações da Receita, tudo harmonizada para o processo estar vinculado e a gente conseguir fazer um mapeamento do que está sendo decidido daquele processo. Espera-se, com tudo isso, acabar com esse contencioso, que quando chegar o contencioso da CBS e do IBS, o CAF já esteja mais limpo e a Receita também. Muito obrigada a todos. Muito obrigado, doutora Adriana. E vamos à última palestrante do painel, que é a doutora Suzy Gomes Hoffmann, que é advogada, mestre e doutora em Direito pela PUC de São Paulo, diretora da BDF e professora do IBET e da APET. A doutora Suzy vai falar sobre a multiplicidade de órgãos de julgamento do IBS e faz a seguinte pergunta: é uma boa solução? Com a palavra, a doutora Suzy. Bom dia a todas as pessoas aqui presentes. Prometo ser breve, já que é a última palestra dessa manhã. Gostaria de iniciar agradecendo a nossa presidente Betina pelo convite, ao nosso presidente honorário Gustavo Brigagão, a Dani Brigagão, e a alegria de poder estar presente nesse congresso tão prestigiado. E eu vou terminar, né, essa manhã dizendo que não é uma boa solução, né, o que está proposto no contencioso, pelo menos na minha visão. O Gustavo sabe, ele estava do meu lado com a minha indignação quando eu li o PLP 108, e eu liguei para várias pessoas semana passada, falei assim, nossa, eu vou falar no Congresso da BDF, alguém sabe me dizer quais serão as mudanças que o senador Eduardo Braga vai propor? E ninguém soube falar. Falou que está fechadíssimo, 7 chaves, mas já me falaram, olha, provavelmente o Tribunal Administrativo do IBS não mudará. Que tristeza, né, gente? A gente vai ver que nós estamos aqui com um desenho que não é o desenho que a gente almejava como sociedade, e apesar de estar na turma que apoiava e apoia a reforma tributária, eu também estou na turma que queria ter sido ouvida, né? Queria ter feito parte do grupo que formou as ideias do PLP 68 e do PLP 108. Porque, quando ficou nas mãos só do governo, eu entendo que era pouco tempo, mas nós não fomos ouvidos. Nem o Congresso Nacional teve representante nesses grupos. Então, a sociedade não foi ouvida, a gente acabou recebendo projetos de lei elaborados só por uma parcela da sociedade e acabam sendo PLPs que não refletem o anseio de toda a sociedade. Indo rapidamente já para o tema, nós temos, né, como pressuposto que a emenda constitucional, no 149B, disse que os fatos geradores e todos os critérios da regra matriz de incidência, para lembrar o nosso querido professor Paulo de Barros Carvalho, né, fazendo uma homenagem a ele, falando da regra matriz de incidência, do IBS e da CBS, seriam os mesmos. O que nós temos de diferente? O sujeito ativo, CBS e União Federal, no IBS, Comitê Gestor, estados e municípios, nós sabemos. E, no critério quantitativo, a alíquota será diferente do IBS-CBS. A estrutura é a mesma. Se a estrutura é a mesma, nós tendemos a caminhar para algo mais simples, ou seja, a gente sai de ICMS, de IPI, de PIS/COFINS, de ISS, para um tributo com características similares, o que é para dar menos contencioso. Né? Se vai ser menos contencioso ou não, o tempo dirá. Mas, olhando as características desses dois novos tributos, problemas que hoje trazem muito contencioso, e eu vim do 3º Conselho de Contribuintes e da 3ª sessão, que trata o conceito de insumo para PIS e COFINS, ou seja, é um enxugar gelo, então a gente já não vai mais ter essa discussão. Essa discussão não vai ter mais. Nós vamos ter realmente uma não cumulatividade muito mais ampla. Talvez não tão ampla como a gente queria, mas vamos ter. E também não vamos ter a questão das notas fiscais inidôneas para fins
que temos muito no ICMS, e o local da prestação de serviço no ISS. Podemos ter alguma discussão para fins de IBS, mas muito menor do que a do IBS. Muito bem. O PLP... pulei uma aqui já. O PLP 108, juntamente com a Lei Complementar 214, já nos mostram que houve uma opção por 2 tribunais. Num primeiro momento, eu entendi que essa opção era inconstitucional, até está aqui o Hugo II, que a gente está no mesmo grupo do IBS Highlanders, o Léo também, a Lana também, muita gente aqui. E aí começaram a falar assim, Suzy, nem tanto, inconstitucional não é, né? Era uma opção possível. Tudo bem, dei um passo atrás, não acho que é inconstitucional, acho que não é a melhor opção, mas acho que a gente teria que ter, no PLP 108, ao menos, uma estrutura de tribunal que um dia pudesse vir a ser um tribunal único IBS-CBS. E a estrutura do PLP 108 dificulta essa possível união. Qual é essa estrutura? A Ana Cláudia trouxe aqui a divisão, né, do comitê gestor. Né, então, a gente vai ter uma diretoria executiva. Dentro dessa diretoria executiva, uma diretoria, acho que, de arrecadação. Dentro dessa diretoria de arrecadação, o desenho é ter um tribunal administrativo que fica embaixo dessa diretoria, dividido em 27 estados. Dentro desses 27 estados, teremos uma Câmara de primeira instância e uma Câmara de segunda instância, cada Câmara podendo ser divididas por turmas, e na turma de segunda instância, a presença de julgadores representantes dos contribuintes. Então, se a gente pegar esse tribunal, nesse formato que ele está, se a gente tiver uma turma por Câmara de primeira instância e uma turma por Câmara de segunda instância, 5 mais 9, 14, vezes 27, nós temos um número de um tribunal que começa com 387 julgadores, para julgar só o IBS. Então, a gente vai ter um tribunal muito grande. E aí, nós temos 387 julgadores que serão servidores do comitê gestor. Quem vai decidir quanto eles ganham é o comitê gestor. Isso está lá dentro de todas as previsões. Ninguém irá, né, nenhum servidor público poderá ir como julgador ganhando menos do que ganha no seu estado ou no seu município. Então, provavelmente, nós teremos todos os julgadores pelo teto máximo. Né? Porque, se um julgador já estiver no teto máximo, todos terão que ir para julgar só um tributo. E aí o desenho deles é um desenho pensado só por quem pensa em fiscalização. Não é um desenho pensado para quem também pensa no contribuinte. Eu vou mostrar isso daqui a pouco para os senhores. Mas esse tribunal, que começa com 387 julgadores, na audiência pública do CCJ, que eu fui ouvida, um dos representantes da Fazenda, que é meu amigo, Manuel Procópio, disse não, mas ainda que seja esse número de 300, 400, está na média mundial, porque é um julgador por não sei quantos habitantes. Vamos mudar o desenho e vamos comparar com o Tribunal de Justiça? Se a gente tiver com 387 julgadores um tribunal que só vai julgar o IBS, ele vai ser maior do que o tribunal de 16 estados brasileiros, que julgam fazenda pública, crime civil, infância e juventude, família e tudo mais que sobrar, que é o residual. Se nós tivermos 2 turmas por Câmara, porque não há vedação a isso, nós teremos um tribunal do IBS que só vai julgar o IBS maior do que... Não, só vai ser maior do que o tribunal do IBS 5 tribunais de justiça. Do Estado de São Paulo, que é o maior tribunal do mundo, né, até em razão da população, o Tribunal do Rio, o de Minas, o da Bahia e o do Rio Grande do Sul. Então, nós vamos ter 774 julgadores que vão ganhar o teto para julgar um tributo. E vejam, as regras para fazer parte desse tribunal são rasas. São regras que, para o servidor público, ele só precisa ter tido alguma experiência em julgamento, e para o conselheiro do contribuinte, vai ser somente ter alguma especialização. Quem vai indicar? Indicação política.
Então, eu falei na CCJ e vou falar aqui. Se a gente tiver um tribunal que pode ser cabide de emprego, ele nunca vai diminuir de tamanho e nunca vai ser unificado entre IBS e CBS. Então, a gente precisa mudar isso. E nós temos 2 tribunais, hoje continuaria a CBS para o CARF e o IBS para... esses tribunais administrativos para o IBS, com sérios problemas. Primeiro, que para julgar o IBS, ele estaria limitado, o julgador não poderia julgar a legalidade de um ato infralegal, que no CARF pode. Outra questão, a administração federal, há muitos, sei lá, mais de 20 anos, a Adriana deve saber, acho que 15 anos, já não tem mais o julgamento por regiões, que nem eram nos DRJs. Aqui, cada estado... cada Câmara, por exemplo, a do Rio de Janeiro só pode julgar os lançamentos feitos no Rio de Janeiro. Então, isso já começa com um super problema. Se isso a gente somar, que não vai dar tempo de falar aqui, que as multas ficam para o ente fiscalizador. Então, quem que ganhando o teto máximo numa indicação política vai julgar contra o seu próprio Estado? Não vai julgar. E nós temos um outro problema aqui, que dentro do processo administrativo, as regras processuais não seguem nem os projetos de lei da Comissão de Juristas, nem o Decreto 7235, é uma outra regra, e ninguém fez uma previsão sobre o crédito, porque os contribuintes não estavam presentes nessa ordem. E o crédito, o ressarcimento imediato do crédito, é uma linha mestra dessa reforma tributária. E faz até sentido não estar aqui. Por quê? Porque quem vai devolver o crédito é o comitê gestor. Então, mas aí você fala assim, mas esse tribunal é do comitê gestor? Sim, mas eles montaram baseado em fiscalização de ICMS, de ISS, em que não se devolve o crédito. Então, nós temos aqui um problema seríssimo nesse PLP 108, que, infelizmente, está ficando para trás e a gente vai ter que conviver com isso. A gente vai ter, nessa estrutura dual, como problemas, um valor das multas que vai ficar para o ente fiscalizador, no caso do IBS, lembrando que o PLP 108 disseram que melhorou isso, mas tem mais de 50 tipos de multa, né? Então é um problemaço. O lançamento será julgado pelas câmaras vinculadas ao Estado, então a multa já vai ficar para esse próprio Estado. Os julgadores indicados por estados e municípios cedidos e bem remunerados pelo comitê gestor, um altíssimo número de julgadores que vão ganhar muito com um comitê de seleção raso, ou seja, politicamente não se sustenta, não, politicamente se sustenta, né? Democraticamente e republicanamente não se sustenta essa estrutura. Então, a gente tem vários problemas a serem sanados no PLP 108. A minha amiga Zabeta já me deu a triste notícia que não tem nenhuma emenda, né? Por mais que a gente tenha falado para corrigir isso, né? E o senador Eduardo Braga falou que não teriam emendas do relator, o que realmente é uma pena, porque a gente falou isso, e falou isso para muitos senadores, mas problemas a serem solucionados era, pelo menos, diminuir o tamanho desse Estado, a gente ter um tribunal administrativo do IBS menor, que poderia ser, por exemplo, por regiões, não precisa ser por estados, ritos iguais, para, pelo menos, ficar mais perto, né, quando tiver uma possível unificação, pelo menos afastar, se o rito não for igual, essa impossibilidade do julgador do IBS não poder declarar a ilegalidade de atos infralegais, ter uma previsão de rito para a questão dos créditos, me parece iminente isso, um comitê de seleção por um órgão totalmente imune a provocações políticas, né? Uma prova técnica primeiro e depois ter um comitê de seleção mais de uma universidade, de uma academia, um veto ao artigo 54, que é esse que vincula as multas ao ente que fez a atuação, e que a gente tenha multas idênticas para IBS e CBS,
porque me parece que se buscou, olha, processo administrativo não está no 149B da emenda, né, trazido pela emenda constitucional, vamos alterar pelo PLP 108. Multas não estão, vamos trazer como diferenciação. E, como cidadã, né, eu espero que isso seja solucionado. Se tivesse tempo, a gente poderia falar da repartição de competências, concomitância entre fiscalizações, mas vou deixar isso para um outro momento, porque o meu tempo já se acabou. Muito obrigada. Muito obrigado e parabéns, doutora Suzy. Em razão do adiantado da hora, não será possível fazer perguntas, ok? E nós agradecemos a todos que estiveram até aqui, ao final dessa plenária. Reiterar o agradecimento à BDF pelo convite, a todos os palestrantes e a mim também. E informar a todos que teremos um intervalo para o almoço e retornamos às 14 horas. Obrigado a todos, está encerrada a plenária.